Bom, já que o tema é histórias de vida, eu queria hoje continuar. Domingo passado nós falamos sobre a mensagem do Evangelho, né? O poder que ela carrega. E hoje eu quero falar sobre 3 histórias de vida nas Escrituras que transformaram muitas pessoas e que também servem para nós como fonte de inspiração. Eu vou falar sobre a samaritana, vou falar sobre aquele endemoniado, né, que vivia lá nos sepulcros, e também vou falar de 2 discípulos de Jesus brevemente. Um era um zelote e outro era um cobrador de impostos. Domingo passado eu falei em 2 Coríntios 5, 17 a 21, você pode anotar, eu não vou repetir, mas só eu quis ressaltar e lembrar a vocês o poder do Evangelho, o que nós carregamos com o Evangelho. E não sei se vocês lembram, né, que o Evangelho ele tem algumas coisas tão importantes que com o passar da nossa vida a gente pode esquecer. Você que é um cristão e tem a responsabilidade, o privilégio de anunciar a Cristo, a mensagem de Deus tem algumas características importantes. A primeira delas é novidade de vida. Lembra que nós anunciamos uma vida nova? Foi o que Silas compartilhou aqui. Tinha uma vida, e quando o Evangelho de fato começou a dar os frutos e a fazer sentido, a vida dele mudou, uma novidade de vida. Aliás, Priscila, fica de pé para o pessoal conhecer a esposa do Silas, por favor. Não é a irmã dele, é a esposa. E também a mensagem que nós carregamos é uma mensagem de reconciliação com Deus. O Evangelho, ele é uma reconciliação. E nós aprendemos que esse mundo, ele não está reconciliado com Deus. No mundo hoje, há inimizade com Deus. E a única maneira que você pode se reconciliar com Deus, não é através de seus esforços, não é tentando ter uma vida correta, porque você vai falhar em algum lugar, mas a única maneira de você se reconciliar com Deus, qual é? Qual é, irmãos? Pode falar. Qual é a única maneira, irmãos? É Cristo. Você pode se arrepender o quanto for, mas se Cristo não for seu Salvador, de nada vai servir. Você não vai se reconciliar com Deus se Cristo não for seu Senhor e Salvador. Ele é que te justifica, não é você com as suas boas intenções. E também nós aprendemos que a mensagem de Cristo é um voto de confiança em quem? Em nós. O cristão é chamado a ser o quê? Um embaixador. E eu te expliquei sobre o que é um embaixador, te dei um exemplo. Então você, cristão, representa Cristo. As pessoas têm que olhar para você e entender que você representa o Senhor e Salvador. O mundo tem que olhar para você e entender o que é o cristianismo e quem é Jesus, porque você o representa. Olha só isso, Deus confia. Você que muitas vezes é um cristão e está tão desanimado e se sente tão menos que outros, que a sua autoestima está baixa, olha o que Deus está falando. Eu quero você como meu embaixador. É o papel mais importante desse mundo. E também na mensagem tem um apelo. Qual é o apelo? Reconciliem-se com Deus. Eu quero te encorajar, você, a reler essa escritura. Que se você não entende isso, você talvez até vá compartilhar, mas mais por culpa e não por motivação. Mas achando, um cristão tem que compartilhar, porque se eu não falo de Jesus, que coisa que eu sou? Eu não sou embaixador. Não é isso. Mas quando você entende o poder da mensagem, você se sente o privilegiado de poder anunciar quem é Jesus para as pessoas. Proclamamos também a justiça de Deus. Amém? Então o Evangelho é uma boa notícia. É a melhor notícia que você pode dar para alguém. E se você está nos visitando hoje, no fundo do meu coração, eu quero que você saia daqui encorajado a conhecer esse Evangelho. Não conhecer religião, não estou te convidando para a igreja, para fazer parte dessa igreja, mas que você conheça o Evangelho, que alguém estude a Bíblia com você, como nós escutamos aqui hoje. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 4, nós vamos falar da primeira história de vida aqui na Bíblia, a mulher samaritana. E eu vou tentar contextualizar isso, ainda que a gente tenha um tempo reduzido, mas em João capítulo 4, tem a história da mulher samaritana.
Versículo 1, eu vou ler rapidamente aqui, acompanha comigo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais que os discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que ele der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é um profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem mesmo nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Os discípulos voltam da cidade. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo.
Irmãos, essa passagem ela é tão inspiradora. Eu sei que ela é longa e eu quis ler com vocês, mas tomara que você tire tempo para refletir sobre isso. Imagina a situação, uma mulher samaritana. Só para você entender, os judeus e samaritanos eram inimigos mortais. Havia racismo, diferenciação, porque quando acaba, isso tem é um fato histórico, quando acaba o reinado de Salomão, o reino é dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá procura ser fiel a manter os mandamentos, a obedecer a Deus para não se misturar com os povos pagãos, não assimilar a cultura desses povos. Porém, o povo de Israel, ele fez o contrário. O que eles fizeram? Eles se misturaram. Então era um povo que tinha origem nos judeus, mas também se misturaram com todos os outros povos. Então eles adoravam a Deus e adoravam os outros deuses. Outros deuses passaram também a ser adorados por esse povo. Então o judeu, quando olhava o de Samaria, ele falava, bom, esse povo é um povo mestiço, mesclado, não é fiel. É um povo que além de ser infiel, ainda mistura a religiosidade. Eles profanam o nome de Deus. Então eram inimigos, ao ponto de que um judeu, se a sombra de um samaritano, segundo a lei dos judeus, passasse por um judeu, esse judeu se tornava impuro. Então um judeu jamais aceitaria uma vasilha oferecida por um samaritano. Por isso que essa mulher fala, olha, você vai aceitar a minha água, você está pedindo para mim, né? Então quando o texto fala aqui que não se dão bem, foi muito generoso. Eles se odiavam, não é que não se davam bem, se odiavam. Havia uma rixa, havia separação, e Jesus vai ao encontro, ele senta no posto, ele sabe que essa samaritana vai vir. E aí essa samaritana, você viu o horário que ela foi? Qual era o horário? Você prestou atenção? Era quase meio-dia. Irmão, se meio-dia aqui já é quente no verão, imagina no deserto. Não é a melhor hora para você buscar água. As famílias vinham, o ato de buscar água era na cultura deles, era da mulher. Então a mulher saía cedo, buscava água para preparar a comida, porque também o sol ia ser muito forte. Essa mulher, ela ia no horário que ela sabia que ninguém estaria lá, que ela não ia deparar com nenhuma outra mulher. Talvez não, como certamente havia do povo de Samaria já havia uma separação com o povo de Israel, e dentre o povo essa mulher tinha alguns problemas. Ela foi casada 5 vezes, talvez ela roubou o marido de alguma dessas mulheres. Eu sei que ela queria evitar o contato, talvez ela fosse difamada. Olha lá vem a devora maridos, essa mulher é perigosa, olha, cuidado. Mal falada, ao ponto de ela sentir isso, de não ser querida, de ser maltratada e separada. Essa mulher vai e encontra Jesus. Irmãos, quando eu falo que o Evangelho é uma mensagem de reconciliação, nós estamos vendo isso aqui. Jesus reconciliando povos. Jesus chamando essa mulher para perto dele. Não querendo saber de tradições, de rivalidade, de briga, de inimizade. E começa a falar da vida dela. O que é interessante, que quando alguém começa a falar dos seus pecados, você gosta? Você fala, você é um profeta, falou dos meus pecados. Você quer fugir. Essa mulher, Jesus falou de uma maneira, e falou sobre o pecado dela, e falou sobre as dificuldades, mas falou de uma maneira que essa mulher sentiu esperança. Tipo, fala mais. E nós vemos que é uma mulher confusa espiritualmente. Olha, nosso povo fala que adora aqui, o seu povo fala que adora ali. Eu estou esperando o Messias vir falar onde eu tenho que adorar. E o que Jesus fala? Eu sou o Messias. Eu estou falando para você. E começa a entrar no coração dessa mulher, e começa a falar do Evangelho, e essa mulher começa a ver mudanças, a perceber algo mudando na vida dela. Tanto é que ela vai para a cidade, ela vai ao encontro das pessoas que ela fugia, que ela tinha vergonha, e o que ela fala? Eu encontrei o Messias. E ela começa a falar, olha, ele falou tudo. Imagina você indo para a cidade e falar, olha, eu encontrei um homem que fala de todos os meus pecados. Mas ela foi de uma maneira tão diferente, que aqueles samaritanos, que odiavam os judeus, o que eles falaram? Olha,
eu vou conhecer esse Jesus, eu vou conhecer quem é esse, mesmo sabendo que era um judeu, um inimigo. E qual é a declaração que eles fazem no final? O que eles reconhecem? Olha, mulher, não é mais pelo que você falou, agora nós entendemos que Jesus é o Salvador. E ele passa 2 dias e estuda e eles terminam lá falando: Jesus é o Salvador, aquele judeu inimigo daquele povo. Imagina alguém reconhecer que no seu inimigo está a sua salvação. Olha o poder do Evangelho. E o que mais me chama a atenção nessa história de vida é que Jesus falou: olha, vai chegar o tempo que não adianta, não é do jeito que você faz, não são os rituais, não é a religiosidade, é a sua adoração verdadeira com Deus. Deus está procurando, isso me encoraja, porque Deus não é um Deus que está lá sentado no seu trono, não, Ele está procurando verdadeiros adoradores, homens e mulheres. Só que você pensa, poxa, Deus deve olhar e procurar a pessoa mais perfeita. A gente está na época final da Copa do Mundo, né? Então geralmente vai sair a lista dos jogadores. Qual é a lista dos melhores jogadores? Os melhores. Ele não vai falar: eu gostei do cara porque ele é perna de pau, mas ele tem um bom coração, vamos colocar ele aqui na seleção. Não. E o mundo é assim, seleciona pelos melhores. É o melhor aluno, é o melhor funcionário, é a melhor empresa, é a melhor roupa, tudo é o melhor. O mundo não pega os piores, o mundo descarta. E até entre os piores, você descarta o pior dos piores. Não há misericórdia. Mas sabe o que me impressiona? Que Jesus vai lá e escolhe quem? A pior dos piores, segundo a visão humana. Ele escolhe aquela que tinha vergonha de andar entre os seus, que tinha uma vida de pecado que a acusava. Escolhe essa mulher. Por que Jesus não foi direto aos samaritanos? Por que ele não pegou lá o líder dos samaritanos, um cara com eloquência, famoso? Ele vai naquela mulher. E isso para nós é para mexer com nossos corações, é para nos mostrar o quanto nós muitas vezes somos cheios de julgamentos e como nossa visão é limitada. É para falar para você que mesmo como você é, Deus pode transformar a sua vida. Escolheu uma mulher samaritana. Sabe, aquela mulher estava cheia de culpa, cheia de dúvida, confusa espiritualmente, como talvez você hoje, cheio de culpa, confuso. Você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é a Bíblia, você não sabe o que fazer da sua vida, está mergulhado em seus pecados, e talvez você está sem esperança. Talvez você seja a mulher samaritana que hoje Cristo quer encontrar com você. Você precisa beber dessa água. Lembra semana passada quando eu falei para orar, para ter fome e sede? Sabe, irmãos, fome e sede de fazer a vontade de Deus. Jesus falou: eu tenho fome e sede, a minha comida é outra. E os discípulos até achavam: mas o que você está comendo, Jesus? Não tinha McDonald's lá, não tinha Burger King, não tinha nada disso. E onde ele tirou comida? Eles ficaram confusos. E o que Jesus falou? A minha comida é fazer a vontade do Pai. Sabe, irmãos, isso é tão sério. Isso revela tanto sobre o coração de Jesus e sobre os nossos. E aí Jesus fala o quê? Abram seus olhos. Vocês sempre estão lá preocupados. Jesus fala: abram seus olhos. A colheita é grande. Está aí, o fruto está pronto. Abram seus olhos. Irmãos, nós precisamos abrir nossos olhos. E com nossos olhos abertos também abra sua boca. Porque nós carregamos uma mensagem de reconciliação. Nós carregamos uma mensagem que traz perdão, que traz novidade de vida. E é isso que Jesus está falando. Abram os olhos. Depois você pode ir em Mateus capítulo 9, 35 ao 38. No final do versículo 38 ele fala: pois o Senhor da colheita, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele fala: olha, a colheita está pronta, está na hora de colher. O problema nunca é a colheita. O problema sempre, a falta sempre é de trabalhadores. Sabe quando você está trabalhando muito? Está na sua empresa, está sobrecarregado.
Aí você chega pro seu chefe, você vai falar o quê? Chefe, tá bom demais? O que você vai pedir para ele? Contrata alguém para me ajudar. Eu estou ralando, eu não estou dando conta. Contrata alguém. Dá um jeito, eu não estou dando mais conta, né? Agora você está lá no seu trabalho, assobiando e chupando cana, né? Olhando o YouTube. Você está sem fazer nada. Você vai chegar para o seu chefe e falar assim: ô chefe, contrata mais alguém? Você vai falar, você não é louco? Sabe, irmãos, quem está trabalhando vai pedir a Deus mais trabalhadores. Aquele que está trabalhando vai ver, nossa, tem muita colheita mesmo. Se você não está com esse entusiasmo, eu quero te chamar, seja um trabalhador no reino de Deus. Você vai orar a Deus, tem tanta gente aberta, o evangelho é tão poderoso, as pessoas precisam, manda mais trabalhadores. Irmãos, nós precisamos ser esses trabalhadores. Então, se a resposta de oração de muitos e também orar por mais trabalhadores. A mulher samaritana foi uma grande trabalhadora. Ela foi lá e falou mesmo. E uma multidão veio. E a mensagem não é nossa. Você não vai falar de você. A mensagem é a respeito de Cristo. E Cristo crucificado, ressuscitado. A mensagem é essa da reconciliação. Que história de vida dessa samaritana. Poxa, tomara que você comece a olhar o evangelho com esse poder de transformar vidas. Não é você que escolhe, é Deus. Não fica falando, esse aqui, olha, esse aqui é uma boa pessoa, hein? Gente boa, esse aqui vai dar um ótimo pregador. Esse aqui vai causar impacto. Quem escolhe é Deus. A segunda história que eu queria falar é do endemoniado. Vai lá em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. Talvez eu vou direto aqui no versículo 12, eu vou explicar para vocês. Jesus ele vai, pega um barco, vai a uma região lá de Decápolis. Ele pisou na terra lá. Quem que aparece para ele? Um endemoniado. E a descrição do sujeito era o seguinte: ele andava nu, amarrado por corrente muitas vezes, ele quebrava as correntes. Ninguém dominava esse homem. Esse endemoniado era extremamente violento. Era tipo aquele lugar que você fala assim, não passa por lá, ali é perigoso. Ele estava completamente dominado. A cidade já conhecia o sujeito. E sabe onde ele morava? Nos sepulcros, lá no cemitério. Onde você encontra o endemoniado? Vai lá no cemitério. Se você é louco, quer morrer, vai lá no cemitério, ele está lá. Então não é o tipo de gente que você convidaria para a igreja. E aí, lá no versículo 12 fala assim: os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. O demônio vai, Jesus faz uma entrevista lá com o demônio, fala: quem são vocês? Somos uma legião. Aí ele fala: então manda a gente para os porcos. Ele manda, e os porcos se suicidam. Os porcos se jogam, né? Aí, qual é a reação do povo? Vocês lembram? Eles ficam assim, uau! Qual é a reação? A escritura fala, você vai ler depois, fala assim, eles suplicam, Jesus vai embora. Eles ficaram tão assustados com aquilo, eles olham os porcos que se jogaram, eles olham para o endemoniado totalmente recuperado, em pleno juízo, e olham para Jesus e falam, não, essa mensagem é poderosa. E o medo deles, o que ele faz? Jesus, eles suplicam. E o que Jesus faz? Se você já estudou a Bíblia, Jesus dá uma recomendação quando ele vê os 72, não é? Ele fala, olha, não leva nada. Vai evangelizar, se quem te receber bem, fica lá, come lá, bebe lá. Mas se te receber mal, o que você faz? Até o pó da sandália você bate. E ele fala ali, Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que dessa cidade. Mas é engraçado que quando Jesus vai a essa cidade, ele pisa, vem o endemoniado, ele expulsa, o povo já vem e pede para ele ir embora. Talvez foi um dos lugares em que Jesus menos passou o tempo. Jesus bateu o pó da sandália aqui, falou, olha aqui, ó, cidade maldita, nunca mais. Não, ele vai, mas quem fica? Se você vai lá no finalzinho,
No versículo 18. Eu vou ler 17 para você entender. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicara-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus foi tão misericordioso, ele falou, quando ele aceita o convite de, casca fora, desaparece, ele vai, vem esse rapaz e pede, eu também não quero ficar nessa cidade incrédula, eu quero ir com você, eu quero anunciar. Como que eu vou calar a minha boca? Como que eu não vou falar o que o Senhor fez por mim? O que Jesus fala? Não, você não vai, é você que vai anunciar nessa cidade. Sabe, irmãos, para mim a intenção de Jesus sempre foi essa pessoa. Era ele, o foco de Cristo era esse endemoniado, o pior, aquele que andava nu, acorrentado, aquele que estava lá nos sepulcros. Para você que vai anunciar, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Sabe, você convidaria esse tipo para a igreja? O endemoniado? O doidão? Sabe, irmãos, para mim tem tanto do evangelho aqui nessa passagem, misericórdia de Cristo, escolhendo o improvável, escolhendo aquele que todo mundo rejeitava, e mesmo com medo. Eu sei que o evangelho causa medo, eu vejo algumas pessoas estudando a Bíblia morrendo de medo, morrendo, e algumas rejeitam, e algumas os pós da sandália vai ser batido, é uma reação também. E outras, Cristo vai ter misericórdia, vai falar, calma, eu tenho outra pessoa que vai alcançar esse coração. Sabe, irmãos, nós precisamos anunciar o evangelho para toda e qualquer criatura. Não é você que vai escolher, é Deus. Não é você que vai mudar, é Deus. Talvez lá no seu trabalho, na sua família, você fala, esse não. Talvez você se limite, você olhe os pecados e não olhe o que Deus pode fazer. Você não olha o poder do evangelho. Eu quero te encorajar, olha, fala, o resto deixa com Deus. Talvez você é alguém que não está nesse nível, mas talvez se compare esse endemoniado. Há tantos pecados na minha vida, eu não dou conta. Como que eu vou mudar isso? Como que você muda uma situação dessa? Sabe, você pode pensar, eu estou num nível enfiado no pecado que eu não dou conta. Como que eu mudo isso? Somente o evangelho pode mudar. Esse homem saiu transformado, e ele foi para a cidade e falou, olha, eu vou falar do que Deus... Ele não falou dele, ele não ficou falando, eu era um bêbado, vivia droga... Não falou dele. Ele não falou de como ele era bom agora, ele falou do que? Eu vou falar do que Deus fez por mim. Sabe, irmão, nós vamos falar do que Deus fez por nós. Você precisa falar do que Deus já fez na sua vida. Eu fico tão encorajado. Eu conheci o Silas menino, eu lembro na época dele de drogado, eu lembro, dá vontade de enfiar a mão, pá! Rapaz, acorda. Eu lembro do Silas ali, como ele falou, fedendo, os pecados como aquele morto, eu lembro, mas vindo, a gente recebendo, e ele vindo, e Deus transformou a vida do Silas. Deus, não foi o Silas, foi Deus, ele falou aqui. Nós vamos voltar a entender que o evangelho tem esse poder. Para a gente terminar, e olha, estuda mais essa história, pensa mais sobre isso, pensa na sua história, o quanto Deus, sabe, tem pessoas que só você conhece, tem pessoas que só você causa impacto. Talvez você está aqui nos visitando, e Deus quer te falar, olha, é você que eu vou usar, é você cheio de pecados, é você cheio de demônios, que seja, é você que eu vou usar, é você que vai falar para Decápolis o que eu tenho feito na sua vida. Cada um aqui conhece pessoas que só você conhece. Abra a sua boca, olha, os passos estão prontos para serem colhidos, os frutos. Novamente, irmão, essa mensagem não é sobre nós, é sobre Deus, sobre Jesus. Para a gente terminar, eu queria falar de dois personagens.
Abre comigo Mateus 10, de 2 ao 4. Simão o Zelote e Mateus o publicano. Mateus 10, de 2 a 4, fala o seguinte: esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Fala, Marcos, por que você está lendo isso? A Bíblia descreve Simão como quem? O Zelote. Os Zelotes eram os nacionalistas. Ele era aquele judeu que odiava um romano, que odiava aquele que estava vindo a profanar a sua terra. Então, os judeus estavam sendo dominados, muitos vinham do exílio. Então, os romanos representavam aquele ódio. Você já viu um tempo atrás, né, o Estado Islâmico, né, falava, esses impulsos, chegava a cortar a cabeça, decapitava. O Zelote faria isso com um deles. Ele era aquele que, eu vou morrer, mas eu vou defender a minha pátria. Ele era muito nacionalista. Agora, Mateus era um cobrador de impostos. A pior raça, por quê? Mateus era um judeu que cobrava imposto para Roma. Aqueles que estavam indo lá explorar a terra. Imagina você olhar assim e falar, por causa de você minha família passa fome. Se nós já nos revoltamos com alguns impostos, quem gosta de pagar imposto aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Gostamos do Estado grande, mas ninguém quer pagar imposto. Então, só um minuto. Então, Simão, o Zelote, olhando para Mateus e fala, você cobra imposto do seu povo, seu cachorro, vem aqui que eu vou te arrebentar, vou cortar sua garganta. E aí, do outro lado, quem está? Mateus fala assim, e você que matou muitos meus amigos? E você que explodiu lá tal coisa? Você também não presta. Mas sabe, a Bíblia quis descrever isso. Jesus escolheu 2 inimigos para se tornarem amigos. A mensagem é ou não é de reconciliação? É ou não é? A Bíblia faz questão de falar, um é zelote, o outro era cobrador de impostos. Sabe o que aconteceu, irmãos? A mensagem do zelote perdeu a força, porque agora a mensagem mais importante de Simão não era mais o nacionalismo, mas era o que? O Evangelho de Cristo. Para Mateus, não era mais importante encher o bolso dele de dinheiro. Não era mais importante agora era a mensagem do Evangelho. Perdeu a força. Sabe, entre nós, muitas vezes nós temos paixões. Defendemos posições políticas, nos separamos. Alguns de nós falamos mais das causas políticas do que do Evangelho. Alguns de nós, se pudéssemos, dávamos tapas uns nos outros. Porque a questão política começou a ganhar tanto vulto na sua vida, que o Evangelho perdeu a força. Você fala mais das injustiças, você fala mais do que tem que mudar, você fala isso, fala aquilo, critica um lado, critica o outro, e não fala do Evangelho da reconciliação. Outras causas se tornam mais importantes do que a causa do Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de reconciliação. Eu não estou falando para nós sermos aqui alienados. Olha, há questões preocupantes, duras, difíceis, mas o Evangelho ainda é a mensagem da reconciliação. Não tem outro. Não tem. Olha, você pode resolver os problemas desse mundo, as pessoas não vão se reconciliar. Não é falta de dinheiro que traz reconciliação. Não é justiça social que traz reconciliação. Essas coisas são boas, mas o que traz é o Evangelho. Eu conheço pessoas ricas, bem-sucedidas, felizes materialmente, mas que têm desavenças, desunidas, vazias, porque não conhecem o Evangelho. Irmãos e amigos, o que vamos fazer com o que a gente ouviu hoje? O que você vai fazer? Você ouviu um monte de coisa, o que você vai fazer? Que decisões você vai tomar? Eu quero te dar algumas direções. Primeiro,
busca ter fome e sede. Lembra semana passada, você que é um cristão, você deve orar: Deus, me dá fome e sede para falar da tua palavra. Amém. Fome e sede igual de Jesus. E eu falei de algumas coisas que impedem de termos fome e sede. Peça a Deus: Deus, me dá fome e sede de aproveitar todas as oportunidades. Abra a boca. Tem que abrir a boca. Ninguém vai olhar para você e você vai fazer um olhar de ternura. Ai, é Jesus. Não, tem que falar. Fala das coisas boas que Deus fez na sua vida e continua fazendo. Fala da misericórdia de Deus. Fala. O que vamos fazer, que eu quero te aconselhar: não julgue pelas aparências. Não julga. Sabe, Jesus não julgou aquele endemoniado. Não julgou a samaritana. Ele foi lá e anunciou. Falou do pecado? Falou. Fez aqueles demônios sair? Fez. Mas não julgou. Pecador como o outro qualquer. Arrependa-se. Não julgue. Deixe Deus fazer o trabalho. Torne o Evangelho a principal mensagem da sua vida. Principal. Qual é a coisa mais importante da sua vida hoje? Se você é um cristão, tem que ser o Evangelho. Tem que ser anunciar a reconciliação. E por último, e há muito mais coisas que você pode ter aprendido hoje: renda-se. Não fique limitado aos seus pecados e suas falhas. Renda-se. Fica justificando o seu pecado. O único que pode justificar você é Cristo, não são seus argumentos. Renda-se. Reconheça. Aquela mulher não falou: ei, Jesus, mas você, hein, fofoqueiro, você falou que eu tenho 5, mais um. Ela se rendeu, falou: você está certo, você tem razão, chega dessa vida. Renda-se. Para terminar agora, Atos 17, agora é verdade. Atos 17, 26 a 27. Atos 17, 26 a 27. De um só, estão lá? Se não tiver, anota aí, depois você lê na sua casa. Mas diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Amém. Nós temos um Deus que está trabalhando, irmãos, soberano, colocando pessoas nos lugares certos, nos momentos certos, na hora certa. Você está onde você está porque Deus assim o fez. Você está aqui, nesse momento, nessa hora, porque essa é a vontade de Deus. Para que você entenda que Ele não está longe. Imagina você andar com essa mensagem: Deus me colocou aqui para que eu fale que Ele está perto. Imagina você, ao orar, lembrar: Deus está perto de mim, eu tenho um relacionamento com esse Deus, eu quero falar do que Deus tem feito. Irmãos, Deus tem tanto poder, eu quero encorajar vocês, e é o que eu quero para a minha vida também. Vamos orar. Deus, obrigado pelas coisas que nós aprendemos hoje nessa manhã, pelas histórias de vida que nós escutamos aqui, que nós também lemos na Tua Palavra. Tantas coisas maravilhosas acontecem quando abrimos nossa mente, nosso coração para o Senhor, Pai. Deus, a minha oração é que tudo que eu falei faça sentido, não pelos meus argumentos, mas pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor convença, Pai, que o Senhor dê entendimento. Pai, que cada um possa entender o momento exato de hoje, de agora, qual foi o Teu propósito e qual é. Pai, nos ajuda a anunciar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nos ajuda a anunciar com gratidão o Evangelho, a anunciar, Pai, a mensagem da reconciliação. Eu oro pelas pessoas que ainda não estão reconciliadas com o Senhor. Eu oro, Pai, para que elas se reconciliem, para que elas tenham a mesma atitude e convicção que tiveram aqueles samaritanos, que falaram que agora sabe que o Senhor é o Salvador desse mundo. Pai, que ao estudar a Tua Palavra, pessoas sejam convencidas, quebrantadas. Eu sei, Deus, que não é a nossa ação, mas é o Teu poder, Deus. Eu oro por isso, oro por nós que somos Teus filhos. Dá-nos coragem, Pai, para vencer a nossa natureza humana, a nossa vida de pecado.
Pai, que possamos proclamar e recordar aquilo que o Senhor tem feito e continua fazendo. Pai, que possamos ser luz e sal onde nós estamos, no nosso trabalho, nossa família, em cada momento, no ônibus, onde for, Pai. Pai, nos ajuda a abrir nossos olhos e ver que a colheita está pronta, Pai. Deus, envia trabalhadores para que preguem a mensagem, para que estudem a palavra do Senhor com outras pessoas, para que amem e se interessem uns pelos outros. Glória nós te damos, Pai, porque nós sabemos que tudo isso veio do Senhor. Obrigado por estar próximo a nós. Obrigado por Cristo, que derramou seu sangue na cruz para nos libertar e nos dar a salvação que vem do Senhor. Louvado seja, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Temos um aviso agora.